Fala galera, meu nome é Johnny Barros e seja bem-vindo ao canal Samurai Trader. Antes de tudo, já se inscreve no canal, dá o teu like e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível e vamos aumentar aí este exército do bem. E hoje a gente vai falar sobre como ganhar de 10 a R$1.000 por dia. E é muito possível sim, eu vou te mostrar um passo a passo. Então solta a vinheta aí, Marcelão. Como ganhar aí de 10 até R$1.000 por dia. Isso a gente falando de day trade. A primeira coisa que nós devemos ter em mente é a relação da nossa média de ganhos. E sempre que eu falar aqui sobre qualquer valor, eu estou falando sobre média. Eu preciso saber se os meus ganhos, toda vez que eu ganho e relaciono isso às minhas perdas, isso aqui no final das contas precisa ser positivo. Então, eu não estou falando que tem que ganhar todas, mas no final das contas eu tenho que fechar positivo. Eu posso ganhar 10 hoje, 10 amanhã, 20, depois perco 15, depois ganho mais 10. A gente sempre está falando aí sobre média e média positiva. É isso que a gente vai fazer aqui. Vai descobrir como ganhar de 10 a R$1.000 por dia. Isso é totalmente possível e eu vou te mostrar aqui agora um passo a passo, um esqueminha para você seguir. O que é importante aqui? Que lá no final do mês, quando a gente fechar aí o mês, ele precisa fechar positivo. Pois fechar positivo aí o mês é muito importante, porque isso aí vira chaves, entendeu? Isso aqui vira muitas chaves. Isso daqui trabalha na nossa parte do nosso mindset. A gente consegue ter maturidade, vai adquirindo experiência e com isso a gente vê que é num passo a passo, é devagar que a gente chega lá. Então vamos montar um esquema aqui de dia, semana e mês. Vamos supor aí que eu busque meus R$10 por dia. Eu vou fechar aí durante a semana, 5 dias falando do nosso índice aqui. Nós vamos fechar a semana aí com R$50 e o mês com R$200. R$200 parece ser pouco dinheiro, mas nesse mercado é muito dinheiro. E lembre-se, o que é importante aqui é fechar positivo, sempre isso. Aí depois a gente pode buscar aí R$20 por dia, já vai começar a dar para a gente aí R$100 por semana, e a gente vai começar a fechar aí com R$400 por mês. Isso daqui já ajuda muito. Se você quer fazer uma renda extra aí, R$400 você já consegue pagar uma luz, pagar alguma coisa. Simples, simples assim, ó. E note que a gente está buscando valores baixos por dia. Se eu começo a pensar em 30, 50, R$100, vamos fazer aqui que agora eu comece a ganhar aí R$50 por dia. Nós estamos falando aí de R$250 por semana. Me deixar aí com um lucro aí no final do mês de R$1.000. Deve ser uma base aí próxima de um salário mínimo. Então isso daqui já é muito forte. E note, R$50 por dia. É simples de fazer isso aqui no mini índice, porque ele tem uma volatilidade muito alta e na maioria das vezes aí os candles fazem aí em torno de 250, 300, até 400 pontos em um único candle. Quando a gente dobra esse valor aqui e já pensa aí em R$100 por dia, nós estamos falando aí de R$500 por semana. E a gente chega no valor de R$2.000 por mês. É mais que um salário mínimo e é mais do que muita gente ganha no nosso país. E eu já posso começar a sonhar aí nos meus R$500 por dia, que também dá para fazer e é tranquilo. A gente está falando aí de R$2.500 por semana e uma renda mensal aí de 10 mil. Isso é uma média, esse valor aqui, ó, muito acima do que a maioria esmagadora ganha no nosso país. Aqui você já está conseguindo avançar um nível na camada social, você já começa a transicionar a tua mobilidade social, até que a gente consegue aí, de fato, chegar nos R$1.000 por dia. Isso vai nos proporcionar uma renda de 5 mil por semana e R$20.000 por mês. Lembre-se, isso é um passo a passo.
Nós não estamos falando de nenhum absurdo. Esses valores são totalmente possíveis e reais no day trade. Lógico que existe uma outra matemática mais avançada por cima, mas lembre-se, nós começamos com um passo simples de R$10 por dia e caminhamos até os R$1.000 por dia. Agora eu vou te mostrar uma outra parte, uma parte mais avançada de como a gente vai fazer isso daí. Então a gente viu aí que o primeiro passo é nós termos uma média aí de ganhos consistentes. O segundo é a gente aí definir uma técnica, uma tática operacional. A gente precisa aí definir se a gente vai utilizar da análise técnica, onde eu vou me basear nos indicadores, se eu vou usar a análise gráfica, que é onde a galera usa muito a questão de price action. Eu posso definir que eu vou fazer leitura de fluxo, eu vou utilizar tape reading, a quantitativa, não importa, não importa. O que importa aqui é você saber onde, quando, como comprar. Você precisa saber aonde você deve comprar e aonde você deve vender. Isso aqui que é importante. Depois que você define aqui qual a tática operacional, você tem que saber onde comprar e aonde vender. E também aonde vai o teu stop. Porque o stop é sempre o nosso aliado. Eu sempre digo que o stop quer dizer sempre terá outra oportunidade. Então fica tranquilo. O stop é como um airbag de um carro. Ninguém quer utilizar o airbag de um carro, mas ele está ali para nos proteger. Então o stop é nosso amigo, ele vai fazer com que a gente leve mais tempo no mercado, sobreviva mais no mercado e adquira experiência, e assim a gente vai avançando. Então o primeiro passo ali foi você ter uma média de ganhos consistente. O segundo passo é você definir uma tática operacional que tenha sentido para você, que você saiba manusear, que você seja um especialista nela e que você consiga comprar, vender e saiba aí onde está posicionado o seu stop. Qual o terceiro passo aqui? O gerenciamento de risco. Isso aqui você precisa ter muito bem definido. Você precisa ter aí um plano de trade. É isso que você precisa. Você já tem ali a tua média de ganhos relacionada. Tu tem, de fato, o passo de uma tática operacional definida e agora você precisa de um plano de trade dentro do teu gerenciamento de risco. Isso a gente está falando aí de quantidade aí de contratos. Você precisa ter isso definido, a quantidade de contratos, para que assim você consiga aplicar a tua tática operacional. Então, a minha quantidade de contratos está relacionado diretamente ali à minha tática operacional. Eu preciso ter muito bem definido aí a minha quantidade de pontos. Quantos pontos eu estou buscando de alvo? Vamos botar aqui de alvo. E quantos pontos eu aceito perder, onde vai estar o meu stop loss. Então, vamos supor aí que a gente vai utilizar mini contratos do mini índice. Vamos supor que a gente está falando aí do mini índice. E eu vou operar com um contrato. Eu opero com um contrato, o meu objetivo aí, o meu alvo está entre 50 e 100 pontos. E o meu stop fica também nessa faixa de preço, entre 50 e 100 pontos. A gente está falando de 1 para 1. Então, eu defino isso, a partir daqui eu já consigo avançar e saber quantos pontos eu preciso de fato buscar para poder atingir aquela minha meta do dia. E a gente vai fazer essa continha bem rapidinho aqui. Então, supondo aqui que eu vou ter um risco-retorno, que a gente chama de ROI, que quer dizer um risco-retorno de 2 para 1, onde se eu ganhar, eu ganho 2 e se eu perder, eu perco 1. O que eu vou buscar aqui? Eu vou buscar um nível de acerto nas minhas operações. Eu preciso buscar um nível de acerto com pelo menos aí igual ou maior que 40%. Note que eu não estou falando de acertar 100% das vezes, 90% das vezes, 70% das vezes. Eu estou falando de 40% das vezes. Isso aqui é uma expectativa muito baixa, mas que se a gente
acertar 40% das vezes com esse gerenciamento aqui, ó, de risco, 2 para 1, a gente consegue fechar positivo. Então a gente está falando aqui de errar as nossas operações aí em torno de 60% das vezes. Aqui tem uma ressalva, porque a gente precisa ter uma mentalidade aí de que entrar em 10 operações, a gente vai errar 6 para acertar 4. Então isso daqui pode, de fato, mexer um pouquinho aí com o nosso emocional. Mas eu estou te dando um cenário ruim para você ver que se você seguir um passo a passo, tu ainda consegue fechar aí positivo. Supondo aí que tu busque uma média aí de trades, você vai buscar aí 3 por dia. 3 trades por dia. Você vai ter uma média aí aproximadamente de 66 trades por mês. Ou seja, tu vai aplicar a mesma técnica 66 vezes. E tu está buscando aí um ganho agora aqui, por exemplo, de 200 pontos. É o que você busca. Você está buscando ali 200 pontos para um stop loss de 100 pontos, já que nós estamos falando aí de um risco-retorno de 2 para 1. Se a gente pegar aqui e fizer aqui uma conta rápida, eu pegar aqui, ó, 66 trades vezes 40% de acerto, eu vou ter aí mais ou menos aqui uma proximidade de 27 trades aí positivos. Isso aqui é uma média. Você multiplicando isso daqui, eu vou mudar para outra folha para a gente poder dar continuidade e ficar mais limpinho. Eu vou fazer essa matemática aqui para você agora. Então vamos lá, ó. 66 trades vezes 40% de acerto. A gente vai ter aí mais ou menos 27 trades positivos. Se a gente pegar aqui e multiplicar esses 27 vezes 200 pontos, nós vamos ter aí 5.280 pontos positivos, beleza? Agora a gente vai fazer a mesma conta para as perdas. Então, eu tenho aqui 66% vezes 66 trades vezes 60%, a gente vai ter aí 39 ponto alguma coisa. Vou botar aqui 39 trades de loss. E a gente pega isso daqui e multiplica vezes 100 pontos, nós vamos chegar aí a um número de 3.960 pontos de loss. Então, aqui nós ganhamos, aqui nós perdemos. Quando eu faço essa matemática aqui, eu pego 5.280 e subtraio aqui por 3.960, eu chego a 1.320 pontos de ganho. Note que eu perdi mais do que eu ganhei, mas eu fechei positivo. Agora, se eu pegar isso daqui, eu vou trazer aqui para essa bordinha, ó. Se eu pegar esses 1.320 pontos, 1.320 pontos, e multiplicá-lo aqui por cada contratozinho, que vale 20 centavos, nós estamos falando aí de R$ 264 positivos fechando o mês. Se a gente pegar todo esse resultado aqui e falar, poxa, 5.000 pontos, 3.000 pontos, olha a movimentação que a gente fez, começando com um valor baixo lá e fechando o mês positivo, com R$ 264 positivos. Isso aqui é muito importante para virar chaves na nossa cabeça, para trabalhar no nosso mindset. Isso vai fazer com que, de degrau em degrau, a gente chegue aí aos nossos 20.000 por mês. Para fechar o nosso esquema aqui, vamos supor que eu tivesse começado aí com R$500 e tivesse trabalhado esses R$500 e feito aquelas pontuações que a gente descreveu anteriormente. Então a gente está falando aí de um fechamento de R$264 brutos, positivos no mês. Se eu pegar, eu vou colocar aqui 25%, eu vou tirar 25% de taxas, emolumentos, estou colocando aqui 25%. Eu estou falando de fechar o mês positivo com R$198. Isso daqui, em relação ao meu capital inicial, dá aí mais ou menos 39% de ganho. A gente está falando aí de 1,8% ao dia. Isso é muito forte e é muito simples de começar. Eu não estou falando aqui que você vai ficar milionário, multimilionário, começando com R$500.
mas eu estou te dando a matemática com um valor muito possível de iniciar de R$500 para te levar no nível ao qual você vai conseguir, daqui a um tempo, isso leva tempo, fechar com R$20 mil por mês. Estou falando que amanhã? Não, isso leva tempo. O que a gente precisa entender é que toda construção leva tempo. Então, galera, por hoje é só. Agora acabou. Se tu não se inscreveu, se inscreve aí, senta o dedo no like, compartilha com o maior número de pessoas possível e vamos aí aumentar este exército do bem. Não esquece de comentar aqui o que tu achou do vídeo, sugestão para os próximos vídeos. E no link abaixo tem um e-book totalmente gratuito que vai te tirar aí do absoluto zero e te levar até um nível ao qual você consiga obter os teus primeiros lucros aí no mercado financeiro. Tamo junto, Samurai Trader!